Olá, muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo e amiga que nos acompanha aqui no canal do YouTube da Igreja Memorial Batista de Brasília. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês para mais um estudo da Palavra de Deus. E nós estamos na sequência do estudo do Sermão do Monte. Na realidade, já estamos chegando no final, né? Já passamos ali pelo capítulo 5, pelo capítulo 6, capítulo 7, já estamos do meio para o final do capítulo 7, onde termina o Sermão do Monte, conforme registrado no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus. Nós hoje estamos na penúltima lição dessa série. E na lição anterior, nós estudamos, com o professor Herbert, sobre desafios que o Senhor Jesus Cristo nos coloca. Esses desafios serão continuados na lição de hoje. Poderia dizer que agora, essa parte final do Sermão do Monte, Jesus Cristo traz o desafio para o seu povo, para os seus discípulos e aqueles que estão seguindo ele, e ali ouvindo aquela mensagem. Esse desafio também chega até nós nos dias de hoje, sobre o cumprimento de tudo aquilo que ele ensinou. No começo, a primeira parte desses desafios, conforme tratado no estudo da semana passada com o professor Herbert, se você não assistiu, está registrado no canal do YouTube da igreja, é só lá buscar esse vídeo do domingo passado e o irmão poderá rever esse estudo. Fala sobre a porta estreita e a porta larga, o caminho apertado, o caminho espaçoso. Está em Mateus 7, versículos 13 e 14. Jesus Cristo ele traz esse desafio a colocar: entrai pela porta estreita. É assim o imperativo de Jesus logo no início do versículo 13. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Aqui estou lendo na versão Almeida, século 21. Esse foi o estudo da semana passada. Então, aquele caminho, aquela porta larga, aquele caminho espaçoso que, pela lógica humana, seria o lugar por onde eu iria, mais confortável, Jesus Cristo disse: olha, não é bem assim. A vida cristã vai trazer os seus apertos. Viva ou siga pelo caminho da porta estreita, pelo caminho apertado, que esse caminho é o que vai conduzir à vida. Só que Jesus Cristo continua a trazer desafios e é o tema do estudo de hoje. Nós hoje vamos falar sobre os falsos profetas, sobre a importância de vivermos, praticarmos a palavra de Deus, não só chamarmos Deus de Senhor, Cristo de Senhor, mas também vivermos, praticarmos, não só conhecermos a vontade de Deus, mas sim fazermos ela real em nossas vidas. Esse é o desafio que Jesus Cristo traz nos versículos de 15 até o 27, que nós iremos estudar no estudo de hoje, que tem como título O Compromisso do Cristão. Porém, irmãos, embora o texto básico para esse estudo seja Mateus 7, de 15 a 27, o texto áureo que nós vamos basear esse estudo está em 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 15, 22, e assim eu vou ler na versão Ara, Almeida, Revista e Atualizada. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de cardeiros. Diante da palavra de Deus, vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos conduza. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome por ela. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo Teu Filho Jesus, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou, Senhor, e pôde nos dar vida. E no período que esteve aqui, Senhor, deixou essas palavras ditas aqui no Sermão do Monte. Nos ajuda, Senhor, a compreender cada vez mais e mais essas palavras e aplicá-las em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, tendo sido feita essa introdução, uma recapitulação do estudo passado, que foi ministrado pelo professor Herbert, e agora esse estudo de hoje como uma continuação daquilo que foi estudado no estudo passado, eu quero aqui já de antemão colocar como nós vamos dividir esse estudo. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o cuidado com os falsos profetas. Isso está em Mateus 7, dos versículos de 15 ao 20. Cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o perigo de nos contentarmos com o que falamos. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
E, em terceiro lugar, nós vamos falar sobre o perigo de nos contentarmos com o que sabemos, Mateus 7, de 24 a 27, que fala sobre a parábola dos construtores, aquele que construiu a casa sobre a areia e aquele que construiu a casa sobre a rocha. E aí o Senhor faz a comparação, a semelhança daquele que ouve e sabe e conhece a palavra de Deus, mas não pratica, e aquele que conhece e que pratica. Essas são as três partes do estudo dessa manhã. Ressaltando que, segundo a revista que nós estamos utilizando como guia, essa parte inicial dos falsos profetas não está na revista, não é contemplada. Mas aqui nós trouxemos porque é uma parte muito importante e relevante, conforme nós vamos ver, e não poderia estar fora dessa sequência de estudos do Sermão do Monte. Então, lá em Mateus 7, de 15 a 20, o Senhor fala sobre os falsos profetas. Eu vou ler aqui o texto, eu vou ler aqui na versão Almeida, século 21. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados de pele de lobo, pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada fora. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre esse cuidado que Jesus Cristo tem de nos alertar sobre os falsos profetas. Aqui no texto Almeida, Revista Atualizada, nessa versão fala cuidado com os falsos profetas. Na área, por exemplo, diz acautelai-vos dos falsos profetas. É bom que se diga e que se frise, que seja ressaltado, que Jesus Cristo não falou dos falsos profetas não só aqui no Sermão do Monte. Lá em Mateus 15, Jesus Cristo fala sobre isso. Em outros textos também, Marcos 13, Marcos 14. Jesus Cristo, em várias oportunidades, falou e advertiu seus discípulos sobre os falsos profetas. Não só Jesus Cristo, mas também outros apóstolos, escritores, que fazem parte do cânon bíblico. Nós podemos citar aqui Pedro, em 2 Pedro 2, versículos de 1 a 3, tem uma palavra muito forte sobre os falsos profetas. João também, 1 João 4,11. No livro de Apocalipse também, que foi escrito por João, Apocalipse 19 fala sobre os falsos profetas também. Como também não citar Paulo, que nas suas cartas por várias vezes falou sobre os falsos profetas. Aqui eu destaco a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13. No finalzinho da carta aos Efésios, Efésios 6, versículo 11, Paulo também fala sobre os falsos profetas. Então veja, irmãos, que essa preocupação de alertar os crentes sobre os falsos profetas é uma preocupação, digamos assim, geral, uma preocupação recorrente dentro do texto bíblico. Não só por Jesus, como também pelos apóstolos que depois falaram sobre esse assunto. Ou seja, é um assunto relevante que nós não podemos deixar de nos alertar, ou estarmos alertas com relação a isso, não podemos estarmos alheios a essa realidade, que dentro de uma comunidade cristã sempre aparecerão falsos profetas. E nós podemos ver isso nos dias de hoje, em várias denominações religiosas, pessoas ensinando palavras que não são a palavra de Deus, pessoas que se comportam simplesmente para poder, líderes que se comportam simplesmente para poder se beneficiar do povo de Deus e não abençoar o povo de Deus, que é o chamado do verdadeiro profeta, que é abençoar o povo de Deus, trazer a palavra de Deus, advertir, trazer bênção, ensinar, exortar. Essa que é a função verdadeira do verdadeiro profeta. Muitos estão se afastando dessa missão e passando a se comportar como falsos profetas. Mas isso não é só de hoje. Isso vem de muito tempo. Isso não era só ali do Novo Testamento. Nós podemos citar vários exemplos de falsos profetas no Antigo Testamento. Eu aqui vou citar só alguns para ficar como exemplo, como registro. Como não lembrar de Balaão, que foi considerado um profeta de aluguel, apesar de ter profetizado coisas que se cumpriram de fato. Mas a razão por que ele tem essa característica de falso profeta é porque o seu coração estava voltado apenas para ganho material. Ele quis trazer uma profecia que agradasse ao homem. Mais especificamente no caso de Balaão, ele queria agradar a Balaque, o rei de Moabe, na sua profecia. E ali ele vendia a sua profecia
Então ele era um falso profeta também. Como não lembrar também de Ananias, registrado em Jeremias 28, que profetizou contra Jeremias, afirmando que o cativeiro em Babilônia não aconteceria, mas foi desmentido pelo próprio Jeremias, e de fato o cativeiro aconteceu. O próprio livro de Jeremias, né, no capítulo 23, e aí eu cito também Ezequiel 34, fala sobre os falsos, os maus pastores de Israel, que eram os falsos profetas daquela época também, líderes contemporâneos desses profetas, que cuidavam apenas de si mesmo, mas não das ovelhas, conforme está descrito em Ezequiel 34, versículo 4. Eram aqueles líderes que, que eles trabalhavam simplesmente para se servirem e oprimiam as ovelhas, não cuidavam das ovelhas. As fracas eles não fortificavam, aquelas aflitas eles não iam lá consolar. Eles simplesmente trabalhavam para o seu próprio prazer, para a sua própria conveniência, para a sua própria riqueza. Né? E tratava as ovelhas de Israel com rigor e dureza, Ezequiel 34, versículo 8. Esses são os maus pastores de Israel. Então esses falsos profetas, esses falsos líderes, não são coisas só do tempo de hoje, ou do tempo ali do Novo Testamento, quando Jesus Cristo assim nos advertiu no Sermão do Monte, e os apóstolos também advertiram, como aqui nós já citamos. Mas é algo que já vinha desde sempre. Desde o início da história da humanidade até o dia de hoje, existem pessoas que querem se aproveitar da palavra de Deus para poder oprimir o povo e poder se beneficiar de uma atividade religiosa. Isso acontecia desde a antiguidade e acontece até os dias de hoje. Isso não é uma coisa estranha. Nós não devemos estar alheios a essa realidade porque é uma coisa real. Por isso que Jesus Cristo fez questão de nos advertir e fez questão também de nos dar, aí vem a segunda parte, né? Ele não só nos advertiu dos falsos profetas, mas nos deu a fórmula para poder nos identificar, podermos discernir, o discernimento, que é um dom espiritual, quem são esses falsos profetas. E a fórmula é bem simples, né? O 15 faz essa advertência, mas logo no início do versículo 16 de Mateus 7, Jesus Cristo diz: pelos frutos os conhecereis. É assim que nós podemos reconhecer quem são os falsos profetas. Os falsos ou os verdadeiros profetas. Essa mesma parte, essa mesma palavra está dita lá no versículo 20. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. E aí no meio, Jesus Cristo explica, porque uma árvore boa produz bons frutos, e uma árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. É incompatível. E assim nós podemos reconhecer quem são os verdadeiros e quem são os falsos profetas. Mas o que seria bons frutos? Que de fato são bons frutos? Ao pensar em bons frutos, eu lembro aqui de que está lá registrado em Mateus 3, um pouco antes do texto que nós estamos estudando aqui em Mateus 7, quando João Batista, né, está ali deparando-se com os fariseus e os saduceus que o perseguiam naquela época, e ele diz: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Os fariseus e os saduceus, segundo o registro bíblico, lá em Mateus 3, versículos de 1 a 8, eles gostavam de se orgulhar por serem filhos de Abraão. Ou seja, eles se orgulhavam por aquilo que eles eram, né, a sua origem. Né? Ah, eu sou filho de Abraão. Esse orgulho pode ser um orgulho nosso também. Ah, eu sou filho de uma família crente, uma família cristã, de uma boa família. Só que aí, João Batista já o adverte e diz assim: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o mais importante não é a sua origem, mas é o que você vai produzir a partir daí. O que é que sai da sua vida? São frutos de arrependimento? Ou você está só agarrado às coisas do passado, à sua origem, à sua tradição? O que é que a sua vida produz? Produz bons frutos? Então, nesse contexto, né, ou no contexto nosso, nós podemos colocar que os frutos de arrependimento são consequências de uma nova vida em Cristo Jesus. Nós podemos pontuar aqui algumas consequências. A primeira consequência que a gente pode pontuar é a mudança de vida. O primeiro fruto, a primeira coisa que brota daquele que está em Cristo é ser nova criatura, conforme diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma outra coisa que nós podemos colocar como fruto de arrependimento, ou um bom fruto, é a santificação, ou seja, o afastamento do pecado. Aquele que está em Cristo é nova criatura e por isso agora ele se afasta do pecado.
O pecado está fora da sua vida. Mesmo que o pecado eventualmente venha a fazer cair, deslizar, mas não é mais um costume na vida do cristão pecar. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo a 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. A santificação faz parte da vida daquele que é nova criatura, sem a qual ninguém verá a Deus. A vida de alguém que está em Cristo também é trazer um bom fruto das boas ações. Uma pessoa que está em Cristo, ela faz o bem para os outros. Isso é bom fruto também. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, diz Tiago, em Tiago 4, 27. E não nos cansemos de fazer o bem, Gálatas 6, 9, Paulo escreveu. E no 10 ele diz, e façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Fazer o bem é algo inerente à vida do cristão. O profeta verdadeiro, ele faz o bem. Ele procura fazer o bem. E por fim, nós podemos resumir tudo isso, que os bons frutos estão evidenciados através do fruto do Espírito, que é evidenciado na vida daquele que é crente, daquele que é cristão, daquele que segue a Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Tudo isso deve ser evidenciado na vida do cristão. E em especial aqui, como estamos falando de falsos profetas, se nós queremos saber aqueles que dão bons frutos, como Jesus Cristo falou que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos, essa pessoa tem que ter evidência dessas coisas em sua vida. Evidência de amor, evidência de alegria, evidência de paz, evidência de longanimidade, ou seja, demorar a se irar, a trazer algo de forma abrupta para uma solução. Benignidade, fazer o bem. O falso profeta, ele não está preocupado com o bem do próximo. Ele está preocupado só com o seu próprio bem. O falso profeta, ele pode até pregar o amor, mas ele não pratica o amor. Ele pode até pregar as boas obras, mas ele não pratica as boas obras. Ou se pratica, pratica só de fachada. Bondade, fidelidade, né? O crente verdadeiro, o profeta verdadeiro, ele é fiel à palavra. Mansidão. Mansidão que não quer dizer, como algumas pessoas podem talvez interpretar, como fraqueza. Não, mansidão não é fraqueza. Mansidão é ter a força controlada. É você controlar a sua força e saber utilizar na hora certa e da maneira certa, não para humilhar o próximo, mas sim para poder abençoar o próximo. Domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito e é evidenciado como bons frutos daquele que é o profeta verdadeiro. Então, nós temos condições de identificar quem são os falsos profetas. O falso profeta, em primeiro lugar, como é que nós podemos identificar? Existe o falso profeta, que é aquele que prega algo que não condiz com a palavra de Deus. É de forma assim nítida, de forma flagrante, contrária ao que a palavra de Deus nos ensina. Então esse é o primeiro, digamos assim, tipo de falso profeta. Já existe outro falso profeta que ele pode até trazer o seu ensinamento de forma teológica, muito bem explicada, mas ali com uma má intenção por trás. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda a discernir quando aquela interpretação é interpretação vinda de Deus ou não. O Espírito Santo de Deus, muitas vezes, quantas vezes, irmãos, você não já ouviu alguém pregando alguma coisa ou ensinando alguma coisa e lá no seu coração você diz, não é bem assim. Será que isso condiz com o que Deus quer de mim? E você se volta à palavra de Deus e vê que não está bem encaixado. Isso é o Espírito Santo de Deus nos ajudando a discernir o que é vontade de Deus e o que não é. O que é vontade de Deus ou simplesmente ensinamento do homem. Então, o Espírito Santo de Deus nos dá essa condição de identificar o falso profeta. O falso profeta é como aqueles maus pastores de Israel, também tem a característica de querer agir simplesmente para o seu próprio bem.
Ele não age para o bem do próximo. Ele não age para ajudar o outro. Ele não é altruísta, ele é egoísta. Isso também é uma característica do falso profeta, que era a característica dos maus pastores de Israel, descrita lá em Jeremias e em Ezequiel também. E o falso profeta, ele também, juntando todas essas coisas, ele, no final das contas, ele vai demonstrar, no final de tudo, que ele não faz bem para ninguém, a não ser para si mesmo. A sua palavra não é uma palavra de bênção, de fazer a pessoa crescer, mas sim uma palavra de opressão, uma palavra muitas vezes até de barganha. Ou seja, traga isso para mim que você vai ser abençoado. Usa-se da palavra de Deus para poder se ter um ganho material. O falso profeta tem isso também. Ele procura ganho material através da utilização da palavra de Deus e da sua posição de líder diante de uma comunidade. Então são características pelas quais nós podemos verificar quem são os falsos profetas e devemos ter cuidado com eles e nos afastar deles. Fruto é aquilo que é produzido por uma árvore. O que é que a vida de alguém tem produzido? Olhe para aquela pessoa, olhe para aquele líder. O que é que tem sido produzido pela vida daquele líder, daquela pessoa? Se são frutos maus, se afaste. Cuidado com os falsos profetas. Mas se são bons frutos, é isso que Deus quer de nós. São pessoas que foram guiadas, orientadas, escolhidas por Deus para liderar o seu povo e traz bons frutos. Pelos frutos os conhecereis. E que bom que, por exemplo, a nossa denominação, podemos dizer, tem um cuidado muito grande com relação à escolha dos seus líderes. Isso não quer dizer que eventualmente não se erre, não se apareça falsos profetas. Falsos profetas vão aparecer sempre. Se não fosse assim, Jesus Cristo não teria essa preocupação, Paulo não teria essa preocupação, Pedro não teria. Mas que bom que a denominação, por exemplo, batista, e outras denominações também, mas vamos citar a batista porque é a da nossa igreja, tem um cuidado da escolha dos seus pastores, a escolha dos seus líderes, tem critérios. Não é à toa. Aqui não se fala, não se entende profeta como aqueles que estão atrelados a profetadas e não profecias. E aqui explico o que é que são profetadas. São aquelas profecias, entre aspas, que do nada surgem e que não se cumprem, né? E muitas vezes as pessoas trazem simplesmente para poder impressionar o outro. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Muitas vezes se esquecem de observar as profecias da própria palavra de Deus e ficam se atrelando a palavras de pessoas. E o ser humano, a ovelha frágil, muitas vezes ainda muito nova, no leite, entende aquelas profecias ou aquelas profetadas como verdade. Toma aquilo como verdade na sua vida e passa a seguir um caminho que não é correto e passa a se frustrar porque coisas não se concretizam. Mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela se concretiza. Então o verdadeiro profeta anuncia a palavra de Deus, não fica preso a profetadas, a simples profetadas. E assim nós podemos identificar quem são os verdadeiros profetas e nos afastar dos falsos profetas. Ainda nesse ensejo, o ensinamento de Jesus prossegue. E agora nós vamos para os versículos 21 e 23. E ele começa a falar sobre o cuidado que nós devemos ter, ou o perigo de nos contentarmos apenas com aquilo que falamos. O texto diz assim, no versículo 22, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Aqui é bom pontuar que a questão de você expressar Jesus Cristo ou confessar Cristo como Senhor é condição necessária para você ter a salvação. Conforme é dito lá em Romanos 10, no capítulo 9, que se com tua boca confessares que Cristo, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é importante confessar Cristo como Senhor. Jesus Cristo aqui não está dizendo que nós não devemos dizer Senhor, Senhor, nem confessá-lo como Senhor. Mas ele está dizendo que isso não é suficiente. Então, confessar Cristo como Senhor é uma condição necessária,
mas ela não é suficiente. O que Jesus Cristo está nos advertindo é que, se confessarmos com a boca, né, mas se não praticarmos o bem, isso de nada servirá. Muitos, aqui ele até diz assim, muitos dirão, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres, mas eu direi, nunca te conheci. Porque essa adoração não era uma adoração verdadeira, não era uma adoração de coração, era só uma adoração de boca para fora. É importante dizer Senhor, é importante glorificar a Deus. Essa confissão, como a revista nos traz, confissão respeitosa de dizer Senhor, 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 uma confissão, inclusive, fervorosa, né? A repetição, né, na cultura hebraica é algo importante, né, para você enfatizar. Senhor, Senhor, alguém que está realmente querendo confessar-se como um servo de Deus, um servo de Cristo Jesus, como Senhor. Mas Jesus Cristo está advertindo que isso não é suficiente. Essa relação, ela deve ser uma relação de verdade, não só de boca para fora. Não adianta estarmos nos cultos todos os domingos, adorando ao Senhor, levantando os nossos braços e ali em contrição com Deus, ou em aparente contrição com Deus. Mas no nosso dia a dia não observarmos a vontade de Deus e não a cumprirmos. E essa questão não está só no falar, mas no conhecer a vontade de Deus. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é o perigo de nos contentarmos só com o que sabemos. E aqui Jesus Cristo fala de dois fundamentos, está em Mateus 7, agora do 24 ao 27, quando ele traz a parábola dos construtores. E aí diz assim, vamos ler aqui o texto, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, veja que antes a ação era de falar. Quem disser Senhor, Senhor, mas não praticar, esse aí eu nunca conheci. E todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E a chuva caiu, e os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e sua queda foi grande. Jesus Cristo agora faz uma advertência sobre a questão de conhecer a palavra e não praticar. Ouvir a palavra e não praticar. Veja bem, não basta simplesmente conhecer a palavra, não basta simplesmente dizer Senhor, Senhor, confessar Cristo como Senhor, se você não pratica a palavra do Senhor. Se você, de fato, você não vive a palavra do Senhor. Enfim, voltando para a questão dos falsos profetas, agora aplicando na vida de qualquer cristão. Não adianta falar sobre o amor se a gente não pratica o amor. Não adianta falar sobre o bem se nós não somos bondosos na nossa vida. Nós não somos benignos na nossa vida. Não adianta falar sobre paz se nós não somos pacíficos e mansos no nosso viver. Não adianta nada disso se nós não temos domínio próprio, que são fruto do Espírito, que está dentro ali do fruto do Espírito. É uma das virtudes do fruto do Espírito. É o que Jesus Cristo está falando aqui. O compromisso que eu quero de vocês vai além de ouvir minhas palavras, tudo isso que eu anunciei aqui no Sermão do Monte, vai além de vocês com a boca confessarem como Senhor. Eu quero prática, eu quero vida. É isso que Jesus Cristo fala. Quem ouve as palavras de Jesus Cristo e as pratica é aquele que obedece. E Jesus Cristo faz essa comparação. E é como um homem aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E quem é essa rocha? É o próprio Jesus Cristo. E é bom que a gente, sempre quando fala de rocha, a gente tente aqui deixar bem claro quem é a pedra angular, quem é o alicerce da vida do cristão. É o próprio Jesus Cristo. A gente não tem como fugir do texto de Mateus 16, 18 a 19, quando Jesus Cristo está com Pedro, a confissão de Pedro, né? E quando Pedro ali diz que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus vivo, né? O Cristo, Filho de Deus vivo, aí Jesus diz, tu és Pedro, e sob esta, e a palavra é esta, falando de si mesmo, rocha, essa pedra, edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Cristo está fundamentada nele, em Cristo Jesus.
Em Mateus 21, 42, Jesus Cristo cita o Salmo 118 e fala que aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores se torna a pedra angular, a pedra fundamental da igreja. O apóstolo Paulo também, em Efésios 2, versículos 20 e 22, fala sobre a igreja ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Pedro, também em um discurso lá em Atos 4, aquele discurso muito conhecido de Pedro, ele declara que Jesus Cristo é a pedra rejeitada pelos construtores, mas se tornou a pedra angular. Isso em Atos 4, versículo 11. E no 12 dizem, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, é aquele que fundamentou sua casa sobre Cristo Jesus, sobre a pedra angular, sobre a rocha. Vão vir ondas, vão vir tempestades, vão vir chuvas e ventos, e essa casa não vai cair. Do outro lado, aquele que constrói a sua casa, edifica a sua casa em cima dos seus próprios conceitos, em cima da sua própria conveniência. Observa a palavra de Deus, até diz Senhor, Senhor, mas não consegue praticar essa palavra em sua vida, está edificando a sua casa sobre a areia. E vai chegar vento, e vai chegar chuva, e vai derrubar. Não tem como a gente não comparar essa história, essa parábola de Jesus, com uma história bem conhecida, né? Das crianças dos 3 porquinhos, né? Aquele que construiu a sua casa de palha, outro de barro, e o outro construiu em alvenaria. E a única casa que pôde suportar o sopro do lobo foi a casa da alvenaria, construída sobre a rocha, segura. E assim que nós devemos construir a nossa casa, o nosso lar, o nosso viver, firmado na prática da palavra de Deus. Não só de falar, não só de ouvir, mas de praticar a palavra de Deus. Esse é o desafio de Jesus nesse final do Sermão do Monte. Quando ele traz mais esse desafio, além do que nós estudamos já na semana passada, a porta estreita, o caminho apertado, aqui nós estamos falando, constrói tua casa sobre a rocha, ou seja, pratica aquilo que eu te ensinei. E também a questão de nos acautelarmos, termos cuidado com os falsos profetas. Esse desafio de Jesus são convites à introspecção, à obediência, à transformação. Jesus não termina o Sermão do Monte com as palavras de conforto, não. É palavra de desafio que Jesus Cristo termina o Sermão do Monte. E nós devemos encarar essas palavras com muita seriedade. Ele quer que os seus ouvintes escolham o caminho correto e vivam, não simplesmente ouçam, o reino de Deus com seriedade e coragem. E aqui nós falamos sobre os falsos profetas, pelos frutos conhecereis. Esses frutos também têm que estar em nossas vidas. O que é que nós produzimos? Os frutos que devemos produzir são mais do que meras palavras ou declarações de fé. Eles são a evidência visível de uma transformação interior, onde a pessoa se torna mais semelhante com Cristo em suas atitudes e em seus comportamentos. Isso é que deve se frutificar, isso é que deve brotar de nossas vidas. Nova vida, transformação, bondade, misericórdia, paz, mansidão. Tudo isso deve estar brotando do nosso viver, como resultado da ação de Cristo em nossas vidas. Esse é o desafio de Cristo Jesus no final do Sermão do Monte. Nós estamos já na penúltima lição, como já falei. E devemos observar tudo aquilo que foi ensinado e encarar isso como um grande desafio, com muita seriedade. Tomando cuidado com os falsos profetas, que eles apareceram na antiguidade, apareceram na época de Jesus e aparecem até hoje. Mas firmando a nossa casa na rocha, que é a palavra de Cristo Jesus, praticando e vivendo aquilo que Ele quer. Então esse é o estudo de hoje, meus queridos irmãos. Que Deus nos ajude a aplicar essa palavra em nossos corações e possamos viver esse compromisso cristão de verdade, para que o ensinamento de Cristo Jesus no Sermão do Monte possa ser real em nossas vidas, possa surtir efeito em nosso viver, possa abençoar nós mesmos e todos aqueles que nos cercam. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar agradecendo? Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, te louvamos, Senhor, por tua palavra mais uma vez. Queremos praticá-la em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nossas limitações e dificuldades. Em nome de Jesus. Amém. E para você, meu querido amigo, minha querida amiga, irmão e irmã, fica aqui o convite para o culto que iremos prestar mais tarde, às 10h15, né?
e o irmão possa acompanhar também através do canal aqui do YouTube da igreja. A partir das 10h15 prestaremos um culto de louvor e adoração ao Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.